Deixa eu ver se eu entendi. Virou Saudade é uma microsérie que vai passar dia 30 de maio, estreia dia 30 de maio no canal Zad Baimar, às 16 horas. Conta a história de Lucas e Cristina, que são apaixonados, mas nunca se falaram. Ele convida ela para sair, só que nesse dia acontece uma operação, e ele vai revelar quem ele é, e ela já tá apaixonada por ele, e vai ter várias reviravoltas, essa é boa, né? Várias reviravoltas, e eles se encontram e acontece uma parada bem estranha. Se você, como eu, está curioso, então coloca aí 30 de maio, 16 horas, no canal Zad Baimar, estreia da microsérie Virou Saudade. Aproveita também e curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, explana pra geral. Valeu, amizade. Não deixa eu virar saudade.